No ano de 1868, um segredo explodiu no coração do Brasil imperial. Um segredo guardado nos aposentos luxuosos da Fazenda Santa Isabel, a joia da coroa dos poderosos Moreira. Assim, a Isabel, pura e intocável, herdeira de um império do café, se apaixonou. Não por um barão, não por um príncipe, mas por João Benedito, seu escravo. E desse amor proibido nasceu uma criança. Filho que não só quebrou todas as regras, mas derrubou uma das maiores dinastias do Vale do Paraíba, em um escândalo que a história oficial tentou varrer para debaixo do tapete da vergonha, mas que ecoa até hoje como um grito de amor e resistência. Mas antes de continuar, se inscreva no canal e ative o sininho, porque todos os dias trazemos novas histórias de heróis esquecidos que a história oficial tentou apagar. Deixe seu like e conte nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Queremos saber até onde a voz da resistência chegou. Mas essa não é uma simples história de amor. É um mergulho nas entranhas de um Brasil escravocrata, no embate entre o poder e a paixão, entre a convenção social e a dignidade humana. Para entender o que levou Isabel a desafiar tudo e João a arriscar a própria vida por um sentimento proibido, precisamos voltar aos anos que antecederam o furacão, quando o olhar de uma sinhá encontrou a alma de um escravo, e o mundo nunca mais foi o mesmo. Vale do Paraíba era, em 1868, o epicentro de um Brasil em transformação. A Guerra do Paraguai ceifava vidas, mas nos salões opulentos das fazendas de café, a vida seguia um ritmo imposto pela riqueza e pelo trabalho escravo. Era um tempo de sussurros abolicionistas, de ideias borbulhando, mas também de uma rigidez social que parecia inabalável. Meio desse caldeirão de contradições, erguia-se a Fazenda Santa Isabel, um verdadeiro império de cafezais, que respondia ao nome do barão Joaquim Moreira da Silva. Joaquim era um português astuto, que cruzara o Atlântico com a ambição ardente de construir seu próprio reino. E ele conseguiu. De modestas origens, teceu uma teia de terras, poder e influência que o alçou ao topo da elite cafeeira. Casamento com Francisca de Almeida, uma mulher de boa família, selou seu status, e o título de barão coroou sua ascensão. A Fazenda Santa Isabel, com seus 380 escravos, era um monumento à sua fortuna, uma fortaleza de paredes grossas, salões neoclássicos e uma biblioteca que rivalizava com as da corte no Rio de Janeiro. Diziam que o barão era benevolente, uma palavra vazia que, no Brasil escravocrata, significava apenas que sua crueldade não era sempre explícita. No coração desse império vivia Isabel Moreira da Silva. Ela era a única filha do barão e da baronesa, uma flor delicada, cultivada para ser a joia da coroa daquela dinastia. Aos 23 anos, Isabel era a personificação da elegância e da boa educação. Seus anos no Rio de Janeiro, imersa em estudos e nos refinados salões da corte, haviam lapidado uma inteligência rara, escondida sob a máscara da doçura aristocrática. De sobrenome ilustre a cortejavam, vislumbrando nela não apenas a beleza, mas a promessa de uma herança colossal. Mas Isabel, para surpresa de todos, parecia indiferente aos arranjos do destino. Seus olhos, de um tom castanho profundo, carregavam uma curiosidade insaciável, que não se contentava com a superficialidade dos bailes e dos elogios vazios. Enquanto Isabel sonhava com um mundo além dos salões, na senzala da mesma fazenda existia um outro mundo. Mundo de dor, de trabalho árduo, mas também de uma dignidade silenciosa, personificada em João Benedito. João tinha 28 anos e era uma anomalia em seu tempo, uma raridade que a sociedade escravocrata se esforçava para ignorar. Ele era letrado, uma herança de um tempo em que Dom Pedro I, em um de seus impulsos iluministas, havia se interessado pela alfabetização de alguns poucos escravos talentosos. Não era apenas um escravo, era um homem de porte altivo, inteligência afiada e uma sensibilidade que se revelava em sua caligrafia elegante e nos olhos, incrivelmente verdes, que observavam o mundo com uma melancolia profunda. Sua mãe,
Benedita, uma mulher de fibra e sabedoria ancestral, via no filho a chama de algo maior. João, por sua capacidade, havia ascendido a um posto de administrador informal da fazenda. As contas, gerenciava os estoques e, com uma destreza surpreendente, cuidava da biblioteca do barão. Era ali, entre os volumes empoeirados de filosofia e literatura, que João encontrava um refúgio para sua alma. Ele compreendia a brutalidade de sua condição, mas seus livros eram janelas para a liberdade, para um mundo onde sua inteligência e seu espírito não seriam acorrentados. O destino, porém, tramaria seus próprios caminhos. 1865, Isabel retornou à fazenda Santa Isabel, com a cabeça cheia de ideias novas e uma sede de conhecimento que os saraus do Rio não puderam saciar. Ela se sentia sufocada pela vida protocolar da Casa Grande. Seus pais, ocupados em manter o império e seu status, pouco percebiam a inquietude da filha. Isabel, então, começou a se interessar pela administração da fazenda. Queria entender os números, as plantações, a vasta engrenagem que sustentava seu mundo. Foi nesse interesse, a princípio pragmático, que a gota d'água de seu destino começou a pingar. Ela pediu acesso aos relatórios, aos livros-caixa, e, para sua surpresa, foi João quem os apresentou, com uma clareza e uma organização que superavam as de qualquer capataz. As reuniões sobre a colheita, sobre os novos maquinários, sobre o rendimento dos cafezais, tornaram-se o palco para uma interação impensável. A sinhá e o escravo se encontravam não como senhora e propriedade, mas como duas mentes que se respeitavam. Isabel, acostumada com a superficialidade dos homens que a cortejavam, ficou fascinada pela inteligência de João, por sua visão aguçada, por sua capacidade de articular ideias complexas, com uma simplicidade elegante. João, por sua vez, encontrou em Isabel uma ouvinte atenta, uma mente que via além de sua cor e sua condição. O questionava, o desafiava, e em cada pergunta havia uma validação que ele nunca havia recebido. Não era apenas o trabalho que os unia, era a curiosidade mútua, a sede de conhecimento que ambos possuíam em seus mundos tão distintos. Nessas conversas, que se estendiam pela biblioteca após o expediente, ou em visitas aos cafezais onde ele explicava o ciclo da plantação, uma ponte invisível começou a se erguer entre eles. Ponte feita de olhares trocados, de silêncios eloquentes, de um respeito que nascia da mais pura admiração intelectual e que, sem que percebessem, estava se transformando em algo muito mais perigoso, muito mais avassalador. A semente do proibido fora plantada, e a cada encontro ela germinava mais e mais fundo, no solo fértil de duas almas que ousavam sonhar com algo além das grades de suas existências pré-determinadas. Que começou como uma simples troca de ideias, em breve seria a faísca que acenderia um incêndio incontrolável. A vida na fazenda Santa Isabel era um relógio cruel, movido pelo sol e pelo chicote. Para o barão Joaquim Moreira da Silva, era um paraíso de ordem e prosperidade, onde cada grão de café era ouro e cada escravo uma peça da engrenagem. Mas, para os 380 homens, mulheres e crianças acorrentados ao seu destino, era um inferno silencioso. Vale do Paraíba, com suas colinas verdes e ar puro, escondia a brutalidade de um sistema que moía almas. A reputação de benevolente do barão era uma farsa para os salões da corte. No terreiro de café, o canto dos escravos se misturava com o estalo do couro, o ranger dos grilhões e o choro abafado de quem ousava desobedecer. Os feitores, homens brutos e impiedosos, eram os braços do poder do barão, seus olhos e ouvidos em cada cafezal, em cada senzala. Punições eram severas, exemplares, para que a ordem jamais fosse quebrada. Corpos marcados, almas quebradas, famílias desfeitas, essa era a moeda corrente da opulência dos Moreira. No entanto, em meio a essa escuridão, João Benedito era um farol. Seus olhos verdes, herdados de alguma ancestralidade distante, brilhavam com uma luz que denunciava sua alma indomável.
Ele não era apenas um número, uma força de trabalho. Era um artista da palavra, um tecelão de ideias, um homem que manuseava livros com a mesma delicadeza que qualquer doutor da corte. Sua mente era um universo, vasto e livre, aprisionado em um corpo escravizado. Ele havia aprendido a ler e escrever ainda menino, sob a curiosidade passageira do próprio imperador, Dom Pedro I. Um feito raro, quase um milagre, que o salvou dos trabalhos mais pesados nos cafezais, mas não da escravidão, da humilhação diária de ser propriedade, de ter sua vida e seu corpo à mercê do outro. A baronesa Francisca, mulher de poucas palavras, mas de um olhar julgador, mantinha João sob vigilância constante, um escravo inteligente demais para o próprio bem, em sua visão. Mas era justamente essa inteligência que o tornava indispensável ao barão. João administrava as contas da fazenda, controlava os estoques, organizava a vasta biblioteca pessoal de Joaquim. Era o braço direito do barão, o único homem de confiança com quem se podia discutir a complexidade dos números e a vastidão dos livros. No entanto, o tratamento diferenciado não era liberdade. Era apenas uma cela mais confortável, um grilhões de ouro. João sentia o peso de sua condição em cada sílaba que escrevia, em cada livro que lia. A melancolia era sua companheira constante, uma sombra em seus olhos. Ele era um homem em conflito. Um lado, o intelecto que o elevava acima de sua realidade, que o conectava a um mundo de ideias e possibilidades. De outro, a corrente invisível da escravidão, que o lembrava a cada instante de que ele não era dono de si, de sua voz, de seu futuro. Essa dualidade, essa humanidade tão rica e complexa, era o que o distinguia. Outros escravos sonhavam com a fuga, com a liberdade física. João sonhava com a liberdade do espírito, com um mundo onde sua inteligência não fosse uma anomalia, mas um direito. Ele era um líder nato, não pela força bruta, mas pela sabedoria, pela calma em meio à tormenta, pela capacidade de inspirar esperança com um olhar, com uma palavra. Ele conhecia cada canto da fazenda, cada escravo, cada segredo da terra e dos homens que a exploravam, onde a dor se escondia, onde a revolta borbulhava sob a superfície. E essa sabedoria, essa rede de informações e confiança que ele teceu ao longo dos anos, seria, sem que ele soubesse, a base para o levante silencioso que se armava. Uma base que não viria da força bruta, mas da inteligência e da conexão profunda com as almas oprimidas da fazenda Santa Isabel. Ele era o tesouro escondido da senzala, a prova de que a luz do conhecimento podia florescer mesmo na mais profunda escuridão. Era essa luz que começava a atrair a atenção de Isabel. Assim há que, em breve, enxergaria nele não um escravo, mas um homem. Isabel Moreira da Silva era a face da perfeição. Aos 23 anos, cada gesto seu era calculado, cada palavra, um arranjo delicado de elegância e erudição. Seus cabelos, castanhos e sedosos, emolduravam um rosto de traços finos, em que os olhos profundos carregavam o brilho de quem havia absorvido os saberes mais refinados da Europa e da corte do Rio de Janeiro. Era a única filha do barão Joaquim e da baronesa Francisca, e seu destino parecia tão traçado quanto as linhas de café nos vastos campos da fazenda Santa Isabel. Criada sob o rigor das preceptoras francesas e o brilho dos salões da corte, Isabel era uma dama da alta sociedade. Sua educação incluía piano, línguas estrangeiras, literatura clássica e a arte de comandar uma casa grande. Nela gritava "Princesa!", uma joia lapidada para consolidar ainda mais o poder e o prestígio da família Moreira. Os pretendentes, jovens aristocratas e herdeiros de fortunas, faziam fila para cortejá-la. Cartas perfumadas chegavam semanalmente. Convites para saraus e bailes enchiam sua agenda. Todos viam em Isabel a noiva perfeita, a ponte para alianças poderosas, a garantia de um futuro ainda mais glorioso para seus nomes. Era a promessa de um sangue azul,
que traria mais pureza e prestígio a qualquer linhagem. Mas Isabel era um enigma. Sob a superfície polida de uma dama impecável, fervilhava uma alma inquieta. Sua aparente falta de interesse em casar não era rebeldia juvenil. Era um desejo mais profundo por algo que os pretendentes e as convenções sociais não podiam oferecer. Ela sentia que sua vida estava sendo escrita por outros, um roteiro predeterminado que não a pertencia. Seus momentos de solitude, na vasta biblioteca da fazenda, Isabel mergulhava nos livros. Era ali que ela se permitia ser quem realmente era. Uma mulher sedenta por conhecimento, por verdades que iam além das aparências. A literatura, a poesia, os tratados de filosofia que lia em segredo, despertavam nela uma consciência da vida que a rodeava, mas da qual ela era, ao mesmo tempo, parte e prisioneira. Observava a grandiosidade da casa grande, as tapeçarias persas, os lustres de cristal, e via a hipocrisia de um mundo que celebrava a beleza e a moralidade, enquanto construía sua riqueza sobre o suor e a dor dos escravizados. Essa dualidade a corroía. A beleza de sua vida era manchada pela feiura do sistema que a sustentava. Isabel sentia o peso das expectativas, o olhar do pai, o barão, que a via como uma extensão de seu poder. O olhar da mãe, a baronesa, que a via como o espelho de sua própria vida de sacrifícios e aparências. Ela era uma boneca de porcelana, perfeita em sua fachada, mas frágil em sua essência, à beira de se quebrar. Seu destino era ser uma esposa de barão, uma figura decorativa em um casamento de conveniência. Sua beleza era uma ferramenta, sua educação, um adorno. Mas Isabel queria mais. Ela ansiava por um amor que fosse verdadeiro, uma conexão que fosse profunda, uma vida que fosse dela. Essa busca, tão secreta quanto perigosa, a levaria a desafiar tudo o que lhe foi ensinado. Ela não era a princesa passiva que todos esperavam. Sob o véu de seda e as joias reluzentes, havia uma mulher de inteligência afiada e uma coragem latente, esperando o momento certo para se manifestar. Coragem, alimentada pela leitura e pela observação atenta do mundo, seria a faísca que acenderia o incêndio de sua própria revolução pessoal, um fogo que queimaria as amarras de seu destino e redefiniria o que significava ser uma mulher em 1868 no Brasil imperial. O seu caminho, até então tão claro, estava prestes a se desviar de forma irreversível. João Benedito era, sem dúvida, o mais raro dos tesouros da fazenda Santa Isabel. 28 anos, sua presença se destacava não pela imponência física, mas pela altivez do espírito. Seus traços finos, a pele escura e os olhos de um verde profundo, quase irreal, davam a ele uma aura que ia além de sua condição de escravo. Ele era, na vastidão da senzala, um erudito, um pensador. Essa raridade vinha de um passado improvável. Ainda criança, sua inteligência aguda chamara a atenção do próprio Dom Pedro I, que, em um momento de curiosidade iluminada, ordenou sua alfabetização, privilégio que salvou João do trabalho brutal dos cafezais, mas que não o libertou dos grilhões invisíveis da escravidão. Sua mãe, Benedita, uma mulher de sabedoria ancestral e força inabalável, viu naquilo uma bênção e uma maldição. Sabia que o conhecimento era poder, mas também um peso insuportável para quem não era livre. João, com sua caligrafia elegante e sua paixão pelos livros, tornou-se o braço direito do barão Joaquim. Ele, quem cuidava das contas da fazenda, organizava os estoques e, mais importante, geria a vasta biblioteca pessoal do barão. Ali, entre volumes empoeirados de filosofia, história e poesia, João encontrava um universo paralelo, um refúgio para sua mente inquieta. Ele lia tudo, absorvia cada palavra, cada ideia, construindo dentro de si um império de saberes que nenhum barão podia comprar ou acorrentar. Mas essa riqueza intelectual vinha acompanhada de uma melancolia profunda. Via o mundo com clareza cristalina, compreendia a hipocrisia da elite,
a brutalidade do sistema que o aprisionava, sabia que, apesar de todo o seu conhecimento, ele ainda era uma propriedade, um bem sem voz, sem direitos. Essa consciência era um tormento constante, um conflito interno que o impingia entre a gratidão por sua sorte e a revolta contra sua condição. Sua inteligência não era apenas teórica, era um administrador nato, com uma capacidade de organização e um olhar estratégico que superavam os dos feitores. Era respeitado por todos na senzala, não por ser o escravo preferido, mas por ser um líder silencioso, alguém que compreendia a dor de cada um e que, com sua postura digna, inspirava esperança. Seus olhos verdes, que liam com avidez os clássicos, também observavam o sofrimento de seu povo, as injustiças diárias, os corpos marcados pelo chicote. Era a memória viva da senzala, o guardião das histórias não contadas, das dores não choradas. E em cada um desses olhares, em cada silêncio, João forjava a sua própria resistência, uma luta interna pela dignidade, que um dia, ele sabia, teria que se manifestar externamente. Ele sonhava com a liberdade, não apenas para si, mas para todos. Seus livros falavam de revoluções, de heróis que derrubavam tiranos, de ideais de igualdade que pareciam tão distantes da realidade da fazenda Santa Isabel. Em sua alma, João acreditava que a mudança era possível, que a palavra, a ideia, a força do espírito poderiam ser mais poderosas que qualquer corrente. Essa dualidade, a de escravo com o intelecto de livre, fazia dele um homem complexo, intrigante. Um homem que, por sua inteligência e sensibilidade, estava destinado a ser mais do que apenas um número na vasta contagem de bens do barão. Era a faísca, a chama viva, que acenderia um fogo que ninguém esperava e que mudaria para sempre o destino de uma sinhá e de toda uma família. O tesouro escondido da senzala estava prestes a ser descoberto. Isabel havia retornado à fazenda Santa Isabel em 1865, após anos de refinada educação no Rio de Janeiro. Trazia consigo não apenas a erudição dos livros e a polidez dos salões, mas uma inquietação sutil. Grandiosidade da casa, os cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava, tudo parecia um palco luxuoso, mas vazio. A vida planejada para ela, de dama da sociedade e futura esposa de um barão, soava como uma canção repetitiva e sem melodia. Seus olhos, acostumados com as paisagens vibrantes da corte, agora buscavam algo mais profundo na monotonia do campo. Foi então que seu olhar se voltou para a administração da fazenda. Desculpa, talvez, para escapar dos saraus tediosos e dos olhares calculistas dos pretendentes. Uma forma de preencher o vazio que sentia. Ela queria entender o funcionamento daquele império, os números, as rotinas, a vida que fervilhava sob a superfície polida. E foi nesse interesse, aparentemente inocente, que a vida de Isabel se entrelaçou, de forma perigosa e irreversível, com a de João Benedito. Ele quem apresentava os relatórios, quem explicava a logística das colheitas, a contabilidade minuciosa. As primeiras interações eram formais, carregadas da distância imposta pela hierarquia, sinhá e escravo, senhora e propriedade. Mas a formalidade começou a ceder. Isabel, acostumada com a superficialidade das conversas da elite, encontrou em João uma mente tão afiada quanto a sua, talvez até mais. Respondia às suas perguntas com clareza, com uma lógica impecável e com uma sabedoria que não vinha dos livros, mas da observação atenta e da experiência vivida. Ele não apenas respondia, ele a fazia pensar. João, por sua vez, via em Isabel algo que não esperava encontrar na filha do barão. Ela não era arrogante, não era indiferente. Havia nela uma genuína curiosidade, uma sede de conhecimento que o fascinava. O escutava, realmente o escutava, com uma atenção que o fazia esquecer, por instantes, de sua condição. Em seus olhos castanhos, ele via um vislumbre de uma alma livre, uma mente que desafiava as amarras do próprio privilégio. As reuniões se tornaram mais longas, as conversas mais profundas.
Eles falavam sobre os livros da biblioteca do barão, sobre a vida, sobre o mundo que existia além dos portões da fazenda. Compartilhava suas impressões sobre a literatura europeia. João, suas reflexões sobre a realidade do Brasil, sobre a injustiça da escravidão, sobre os anseios por liberdade. Nessas trocas, as barreiras sociais começaram a ruir. Não era apenas curiosidade intelectual que os unia. Era uma descoberta mútua de sensibilidade, de uma compreensão silenciosa que transcendia a cor da pele, o status social, o abismo que os separava. Laço invisível começou a se formar, tecido de admiração e respeito mútuo. Cada olhar trocado na biblioteca, cada sorriso discreto nos cafezais, era uma transgressão silenciosa, um passo rumo a um território proibido. A tensão crescia a cada encontro. O perigo era palpável, mas o fascínio era maior. Isabel sentia o calor daquela conexão, uma chama que acendia em seu peito e que a fazia questionar todo o seu mundo. Sentia o risco, mas a proximidade daquela mulher, que o via como um homem e não como um bem, era um bálsamo para sua alma melancielosa. Era o início, a semente de um amor proibido que começava a germinar no solo fértil de duas almas que ousavam se reconhecer. Um amor que, por sua natureza, era uma declaração de guerra contra a ordem estabelecida, um sopro de rebeldia que, em breve, se transformaria em um furacão avassalador. Mundo da fazenda Santa Isabel, tão seguro e imutável, estava prestes a ser abalado até seus alicerces. O ano de 1867 trouxe consigo não apenas a promessa de uma nova colheita, mas também um acontecimento que, sem que ninguém soubesse, aprofundaria ainda mais o laço proibido entre Isabel e João. A baronesa Francisca, a senhora da casa, foi acometida por uma febre persistente, que a manteve prostrada por semanas em seus aposentos. A baronesa se recuperava lentamente, a vigilância sobre a casa grande diminuiu, e Isabel, agora responsável por grande parte das obrigações da mãe, passou a depender ainda mais da eficiência e do conhecimento de João. As reuniões diárias na biblioteca se tornaram mais frequentes, mais longas. O pretexto era a organização dos documentos da fazenda, a supervisão dos livros, a discussão sobre as próximas vendas de café. Sob a formalidade das palavras, a intimidade entre eles crescia em sussurros, em olhares furtivos, em gestos discretos que carregavam um peso que nenhum dos dois podia mais ignorar. A biblioteca, antes um refúgio de conhecimento, transformou-se no santuário de um sentimento perigoso. Isabel começou a perceber detalhes em João que a sociedade se esforçava para apagar. Calosidades em suas mãos, marcas do trabalho árduo nos cafezais, contrastavam com a delicadeza com que virava as páginas de um livro raro. Seu cheiro de terra e suor, vindo dos campos, misturava-se ao aroma dos pergaminhos antigos, criando uma fragrância singular, que, para Isabel, tornava-se cada vez mais inebriante. Ela via a poesia em seu porte, a força em seu silêncio, a sabedoria em seus olhos verdes, que a observavam com uma intensidade que a desarmava. Em uma dessas tardes frias de julho de 1868, que a paixão, antes contida, explodiu. A lareira da biblioteca crepitava suavemente, lançando sombras dançantes sobre as estantes repletas de volumes. O ar era denso com o cheiro de madeira queimada, papel envelhecido e café recém-coado. Vestida com um elegante vestido de seda, de um tom lavanda pálido, estava absorta na leitura de um poema de Fernando Pessoa, um dos novos poetas portugueses que ela trazia do Rio, cuja obra João ainda não conhecia. As palavras sobre a liberdade do pensamento e a melancolia da existência ressoavam em sua alma inquieta. João entrou discretamente, como de costume, para deixar um relatório sobre a colheita da semana. Passos eram suaves, quase inaudíveis, mas Isabel sentiu sua presença antes mesmo de vê-lo. Ela levantou os olhos do livro e seus olhares se cruzaram. Havia uma corrente elétrica no ar, uma tensão quase insuportável. Ele notou a expressão de Isabel, a emoção contida em seus olhos.
Viu a lágrima solitária que rolava por sua face, refletindo a luz bruxuleante da lareira. Ele se aproximou, hesitando, sem saber se devia falar ou se calar. E em um tom que mal era um sussurro, ele perguntou: "Há algo errado, sinhá?" Isabel fechou o livro com um suspiro. "Não, João. É apenas a beleza de um verso, a forma como as palavras podem tocar a alma, libertar o espírito, mesmo quando o corpo está acorrentado." Ela estendeu o livro para ele. "Você conhece Fernando Pessoa?" João pegou o livro com as mãos firmes, mas cuidadosas, como se estivesse segurando um tesouro. "Não, sinhá. Meus livros são mais antigos. Novas vozes de Portugal ainda não chegaram à senzala." Havia uma pontada de tristeza em sua voz, uma resignação que Isabel percebeu. "Ele escreve sobre liberdade, sobre a alma que não pode ser aprisionada." Isabel continuou, sua voz baixa e rouca. "Você deveria lê-lo." Ele abriu o livro, e seus olhos verdes percorreram as linhas do poema que ela apontou. As palavras de Pessoa pareciam ter sido escritas para ele, para sua condição, para seus sonhos mais íntimos. "Isto é como um espelho, sinhá. Vejo minha própria melancolia refletida aqui." A conversa fluiu, tocando em aspirações, frustrações e a beleza da linguagem. Eles discutiam a poesia, a filosofia, a vida. O tempo parou naquele santuário de livros. A voz de Isabel era um bálsamo para João, uma melodia que acalmava a tempestade em sua alma. A voz de João, rica em sabedoria e paixão, era um convite para Isabel explorar um mundo que ela mal conhecia, um mundo de sentimentos autênticos e profundos. O ambiente se tornou carregado de uma intimidade forçada pela proximidade e pelo isolamento da mansão. A baronesa dormia, os escravos trabalhavam no terreiro, os feitores cuidavam de seus postos distantes. Ali, naquele espaço secreto, eles eram apenas um homem e uma mulher, separados por um abismo social, mas unidos por uma conexão que desafiava todas as leis. A câmera focava nos detalhes. Mãos de João, fortes e hábeis, que manuseavam os livros com a mesma destreza com que cuidava das ferramentas agrícolas. Os olhos de Isabel, que viam além da condição de escravo, que enxergavam a alma luminosa por trás da pele escura. Cada olhar, cada toque acidental das mãos, ao trocar o livro, era um convite silencioso, um passo em direção ao precipício. João, com sua voz grave, recitou um poema que havia escrito, um lamento sobre a condição de ser livre em espírito e escravo em corpo. Palavras eram cruas, cheias de uma dor que Isabel nunca havia conhecido, mas que ressoava em seu próprio anseio por liberdade. Uma lágrima escorreu dos olhos de Isabel, e João, sem pensar, estendeu a mão para enxugá-la. O toque foi um choque. Um tremor percorreu o corpo de Isabel. A pele macia de sua mão contra a aspereza da dele. Um fogo acendeu entre eles, incontrolável, avassalador. Olhos verdes de João encontraram os castanhos de Isabel, e naquele instante, a hierarquia, a sociedade, o barão, tudo desapareceu. Restaram apenas duas almas, nuas em sua vulnerabilidade e em sua paixão. Em um impulso, quebrou a barreira do proibido. O beijo aconteceu. Um sopro de ar gelado vindo da janela aberta pareceu acender ainda mais o fogo que os consumia. Um beijo hesitante a princípio, depois intenso, carregado de todo o desejo, de toda a frustração, de toda a sede de vida que eles haviam guardado por tanto tempo. Um beijo que selou a transgressão, que uniu dois mundos em um único e perigoso instante. Quando o beijo se desfez, o silêncio preencheu a biblioteca. Um silêncio carregado de perigo, de medo, mas também de uma euforia inebriante. Os corações batiam descompassados. O ar era denso. Com a voz embargada e a respiração ofegante, sussurrou as palavras que selariam seu destino. Não diga nada. Naquele momento eles sabiam. Não havia volta. A paixão havia sido revelada. A linha havia sido cruzada. O perigo era iminente. As consequências inimagináveis. Mas, no fundo de suas almas, havia a certeza de que aquele beijo, aquele instante de amor roubado, valeria qualquer preço. A partir daquele dia,
A Fazenda Santa Isabel deixaria de ser apenas um império de café, para se tornar o palco de um romance que desafiaria tudo. Após aquele beijo proibido na biblioteca, a Fazenda Santa Isabel se tornou um palco de paixão e segredos. Os meses que se seguiram, de julho a dezembro de 1868, foram um turbilhão de encontros clandestinos. Cada fresta de escuridão, cada canto isolado da vasta propriedade, virou cúmplice de um amor que desafiava a tudo. As noites eram as suas aliadas. Sob o véu protetor da lua, Isabel escapava de seu quarto na casa grande. Descalça, para não fazer ruído, seus pés macios tocavam o chão frio dos corredores, o piso de tábuas que rangia como um lamento. O coração batia acelerado, um tambor na escuridão. João a esperava nos jardins secretos, entre as moitas de jasmim ou no pomar, sob a sombra das mangueiras frondosas. Ele conhecia cada atalho, cada esconderijo, os sons noturnos da fazenda que anunciavam ou alertavam. Olhos verdes, antes melancólicos, agora brilhavam com uma urgência que Isabel nunca vira. Ali, sob o manto estrelado do céu imperial, longe dos olhos julgadores e das regras implacáveis, eles se entregavam à paixão. Não era apenas desejo físico, era a união de duas almas que se reconheciam, que se libertavam nas carícias, nos sussurros, nas promessas silenciosas de um futuro que parecia impossível. A sinhá de berço de ouro descobria em João um mundo de sensações e sentimentos que a elite jamais poderia oferecer. A força de seus braços, a delicadeza de seus toques, a profundidade de seu olhar, tudo nela clamava por ele. Ela sentia-se mais viva, mais mulher, mais ela mesma, nos braços do escravo, do que em qualquer salão da corte. João, por sua vez, encontrava em Isabel não apenas o amor, mas a validação de sua humanidade. O via, o tocava, o amava, sem as correntes da propriedade, sem as barreiras da raça. Ela o elevava, o libertava em cada beijo, em cada abraço apertado que parecia costurar suas almas. Os riscos eram imensos. A descoberta significava a ruína para Isabel, a venda brutal, ou a morte para João. O medo era uma sombra constante, um sopro gelado na nuca. Mas a intensidade daquela paixão era um fogo que queimava mais forte que qualquer receio. Viviam cada momento como se fosse o último, cada toque, uma eternidade roubada. Em setembro, outubro, novembro, os encontros se tornaram mais audaciosos, mais frequentes. A proximidade era viciante, a necessidade, incontrolável. As noites pareciam curtas demais, os dias, uma tortura de espera. A fazenda inteira, com seus feitores, seus capatazes, sua baronesa enferma, parecia ignorar o drama que se desenrolava em seu coração, que, em dezembro de 1868, a realidade impiedosa bateu à porta de Isabel. Um atraso sutil, uma indisposição matinal, um pressentimento que crescia no ventre. A dúvida se transformou em certeza, fria e avassaladora. Isabel estava grávida. O fruto do amor proibido crescia dentro dela. O pânico a invadiu como uma avalanche, que era um segredo apaixonado. Agora era uma prova irrefutável, uma sentença de escândalo que poderia destruir não apenas sua vida e a de João, mas a reputação e o império dos Moreira. O mundo girou. A beleza do amor clandestino deu lugar à dura verdade das consequências. Um filho dele, um filho que carregaria o sangue da sinhá e do escravo, uma afronta direta às convenções mais sagradas daquela sociedade. Iminência do escândalo não era mais uma ameaça distante. Era uma realidade palpável, um grito silencioso que logo ecoaria por todo o Vale do Paraíba. A vida de Isabel mudava para sempre. A menina da elite que sonhava com a liberdade agora carregava em seu corpo o maior dos desafios, a maior das transgressões. O amor que a havia libertado agora a aprisionava em uma teia de destino e perigo. E João, o escravo letrado, seria pai de um filho que nasceria no centro do furacão, no olho do escândalo que derrubaria a família Moreira e mudaria para sempre a história da Fazenda Santa Isabel.
A tempestade do amor havia culminado na gravidez, um segredo que pesava como chumbo no ventre de Isabel. Era 20 de dezembro de 1868, um final de tarde abafado, prenúncio de uma chuva forte que se anunciava no Vale do Paraíba. A baronesa Francisca, após semanas acamada com a febre, sentia-se um pouco melhor, mas ainda fragilizada. Em um momento de tédio, e para verificar os documentos administrativos, ir até a biblioteca. Aquele era o local onde Isabel e João costumavam passar as tardes, o suposto centro de seus trabalhos. A baronesa caminhava lentamente pelos corredores da casa grande, o silêncio da fazenda parecendo amplificar cada passo. Ao se aproximar da porta entreaberta da biblioteca, ouviu vozes baixas, mas intensas. Não eram conversas sobre colheitas ou contabilidade. Eram sussurros, entrecortadas de desespero e promessas. Hesitante, Francisca empurrou a porta um pouco mais. O que viu fez seu sangue gelar. Lá dentro, envoltos em um abraço apertado e carregado de uma paixão inegável, estavam Isabel e João. Os olhos de Isabel, marejados, encontravam os de João, que a segurava com uma ternura que a baronesa jamais imaginaria em um escravo. Então, o detalhe mais chocante. O vestido de Isabel, antes tão ajustado, agora não conseguia esconder a protuberância discreta, mas inconfundível, de sua gravidez. Fragmentos da conversa chegaram aos seus ouvidos como estilhaços de vidro. Nosso filho, João, não podemos mais esconder. Vamos fugir. Um grito, um som gutural, abafado pelo horror e pela incredulidade, rasgou o silêncio da casa grande. Baronesa Francisca cambaleou para trás, a mão levada à boca, os olhos arregalados de pavor e vergonha. A visão de sua única filha, a joia da coroa da família Moreira, nos braços de um escravo, grávida dele, era a personificação do pesadelo mais vil. Era a ruína. O grito, agudo e desolador, ecoou pelos corredores, chamando a atenção de todos. Em segundos, os passos apressados do barão Joaquim Moreira da Silva ressoaram, seguidos pelos feitores e alguns criados que se assustaram com o alvoroço. Barão, com sua postura sempre altiva, irrompeu na biblioteca, encontrando a cena congelada. Francisca desfalecendo nos braços de uma criada, Isabel e João separados, mas ainda com os olhos fixos um no outro, em um misto de desafio e desespero. A fúria do barão Joaquim foi um fenômeno assustador. Não era um acesso de raiva descontrolada, mas uma cólera fria e calculista. Um vulcão adormecido que entrava em erupção. Seu rosto, antes rígido, contorceu-se em uma máscara de ódio e humilhação. Olhos, que sempre impunham respeito, agora lançavam labaredas de fogo. Que ultraje é este? Sua voz, normalmente controlada, explodiu como um trovão, fazendo os vidros da biblioteca tremerem. Isabel! O que significa isso? Isabel, apesar do medo, ergueu a cabeça. Seus olhos, embora vermelhos, fixaram-se nos do pai com uma determinação inabalável. Significa amor, papai. E um filho. As palavras eram um desafio direto, uma declaração de guerra. O barão a fitou, incrédulo. Olhar percorreu o corpo da filha. A protuberância agora inegável sob o tecido do vestido. E uma onda de vergonha e desonra o atingiu em cheio. Sua linhagem, seu nome, seu império, tudo estava sendo manchado por essa abominação. Ele se virou para João. A face do escravo era calma, quase serena, mas seus olhos verdes carregavam uma dor profunda e uma dignidade que enfureceu ainda mais o barão. Imagem daquele homem negro, sua propriedade, atrevendo-se a amar sua filha, a desafiar todas as leis e convenções sociais. Era insuportável. Prendam-no! Bradou o barão, apontando para João com o dedo trêmulo. Acorrentem-no! Levem-no para a senzala, para o tronco, que ele pague por esta insolência. Os feitores, acostumados à brutalidade do senhor, avançaram rapidamente sobre João. Ele não resistiu. Que o algemassem, que o arrastassem para fora da biblioteca, seus olhos verdes fixos em Isabel até o último instante.
Em seu olhar não havia arrependimento, mas a promessa silenciosa de um amor que nem as correntes poderiam quebrar. Isabel gritou o nome de João, seu corpo inteiro tremendo. Tentou correr atrás dele, mas foi interceptada pelo barão. Você, Isabel, está confinada em seus aposentos. Ele decretou, sua voz baixa e sibilante, carregada de um veneno cruel. Sairá daqui até que eu decida o seu destino e o destino desta desgraça que carrega. A baronesa Francisca, agora amparada por uma criada, observava a cena com um misto de horror e desespero. O grito que saíra de sua garganta era agora um choro convulso. A imagem de sua filha, grávida do escravo, rasgava seu coração e sua alma. Isabel foi arrastada para seu quarto, as portas de madeira maciça batendo e sendo trancadas com um barulho seco que ecoou pela casa. Estava prisioneira, seu corpo tremendo, o coração em pedaços. Mas, mesmo em meio ao desespero, uma chama de rebeldia queimava. Ela não desistiria de João. Não desistiria de seu filho. O amor que sentia era forte o suficiente para enfrentar a fúria do pai, a vergonha imposta pela sociedade e o abismo que a separava de seu amado. O confronto familiar havia estourado, um terremoto que abalaria os alicerces da família Moreira. Era o início das consequências de um amor proibido, um drama que testaria os limites da coragem, da dignidade e da verdadeira liberdade. A fazenda Santa Isabel havia se tornado uma prisão, mas o espírito de Isabel estava mais livre do que nunca, pronto para lutar. O grito da baronesa Francisca ainda ecoava pelas paredes da Casa Grande, um lamento que se misturava à fúria contida do barão Joaquim. Notícia do escândalo, a gravidez de Isabel, filha única e herdeira, com João, o escravo, havia caído como uma bomba na fazenda Santa Isabel. Para o barão, não era apenas uma questão de honra familiar, mas uma ameaça direta ao seu império, ao seu status, a tudo o que ele havia construído. Ele não esperou a madrugada. Naquela mesma noite de 20 de dezembro de 1868, enquanto Isabel estava confinada em seus aposentos e João acorrentado na senzala, o barão Joaquim convocou um conselho de emergência. A sala de estar, usualmente palco de saraus e reuniões sociais, transformou-se em um tribunal de crise. Sentados à grande mesa de jacarandá, sob a luz bruxuleante dos candelabros, estavam os pilares de sua rede de poder. Seu cunhado, Eduardo Almeida, um fazendeiro influente, o reverendo padre Miguel Santos, confessor da família e voz moral da região, e o doutor Horácio Silveira, seu principal credor e parceiro de negócios, um homem cujo capital sustentava grande parte das operações do barão. Ar era denso, pesado com o cheiro de charutos e de desespero. O barão Joaquim, com a face tensa e os olhos injetados de fúria, expôs a situação em termos cruéis e diretos. Não mencionou amor, paixão ou a dignidade de João. Falou de mácula, de desonra, de mancha indelével no nome Moreira. O filho que Isabel carregava era uma aberração, uma prova viva da insolência de um escravo e da fraqueza de sua filha. Almeida, seu cunhado, balançou a cabeça, os olhos fixos na mesa polida. Uma desgraça sem precedentes, Joaquim. Se esta história vazar, os jornais, os salões da corte, a ruína é certa. A preocupação de Eduardo não era com a honra, mas com as ondas de choque que o escândalo traria para as famílias interligadas pela riqueza e pelo status. Padre Miguel, um homem de semblante severo e voz grave, pigarreou. A alma da jovem Isabel está em perigo, barão. A alma de todos os envolvidos. É um pecado grave, uma afronta aos desígnios divinos e às leis dos homens. Sua sugestão foi imediata e dura. O convento. Um convento em Portugal, onde ela possa purgar seus pecados, longe dos olhos de todos. Onde a criança, se nascer, possa ser criada por irmãs, sem jamais macular o nome de sua família. O barão assentiu. A ideia do convento já havia cruzado sua mente. Era uma solução radical, mas eficaz para ocultar a vergonha de Isabel e o filho. E João, aquele homem inteligente e altivo, pai da criança,
era um perigo ainda maior. Dr. Horácio Silveira, o credor, um homem pragmático e sem sentimentalismos, finalmente se manifestou. Sua voz era fria e calculista, focada nos números. Barão, a reputação é a base dos negócios. Um escândalo como este pode afetar seriamente o crédito, as parcerias, suas vendas, sua influência na corte, tudo estará em xeque. O problema? O escravo precisa ser extirpado, permanentemente. Vendê-lo, sugeriu Eduardo Almeida, para um lugar bem distante, o Nordeste, as usinas de açúcar de Pernambuco ou da Bahia. Lá, ele será apenas mais um entre tantos, sem memória de sua alfabetização ou de sua audácia. O barão Joaquim ouviu em silêncio, processando as opções. Vender João, enviá-lo para um destino cruel e sem volta, era a garantia de que o escravo jamais voltaria para assombrar seu nome. Convento para Isabel, uma prisão dourada, asseguraria o controle sobre sua filha e a criança. As propostas eram desumanas, brutais, mas, para o barão, eram as únicas que poderiam salvar o que restava de sua reputação e de seu império. Ele não sentia remorso, apenas a urgência de agir, de varrer a sujeira para debaixo do tapete, de restaurar a fachada de perfeição que sua família sempre ostentara. A frieza da decisão pairava no ar. Vida de duas pessoas, uma sinhá e um escravo, seria brutalmente alterada, suas esperanças esmagadas, seu amor condenado, tudo para proteger o peso da reputação e dos negócios da família Moreira. A tempestade estava apenas começando, e as decisões tomadas naquela noite escura selariam o destino de muitos. O barão Joaquim, em sua cegueira pelo poder, estava prestes a desencadear uma série de eventos que ele jamais poderia controlar. Frio de janeiro de 1869 trouxe consigo um silêncio pesado à fazenda Santa Isabel. Não era o silêncio da paz, mas o da tensão sufocante, o prenúncio de uma tempestade. Isabel estava confinada em seus aposentos, sob a vigilância constante de criadas e até mesmo de um feitor, transformando seu luxuoso quarto em uma prisão dourada. Mas, mesmo entre paredes de seda e mobiliário fino, seu espírito não estava quebrado. Contrário, a ameaça de separação de João e de seu filho, que crescia em seu ventre, acendeu nela uma chama de determinação feroz. O barão Joaquim, com seu plano de convento para Isabel e venda para João, estava certo de que a desgraça seria contida. Ele acreditava que, confrontada com a realidade dura, Isabel se curvaria, como todas as mulheres de sua estirpe deveriam fazer. Errou. Isabel, a joia da coroa, a dama refinada, revelou uma força que ele jamais imaginou. Primeiro embate se deu nos aposentos de Isabel. O barão adentrou o quarto com a imponência de costume, mas seus olhos revelavam o cansaço das noites em claro e a frustração de lidar com a rebeldia da filha. Isabel, começou ele, a voz firme, mas com um traço de ameaça. O padre Miguel e o doutor Horácio concordam. Não há outro caminho. Você irá para um convento em Portugal, onde poderá se arrepender e criar esta criança longe da vergonha. Isabel, sentada à penteadeira, os cabelos soltos, virou-se para ele. Sua postura era elegante, mas a voz era de aço. Não, papai, não irei. Não me arrependo de meu amor por João, nem de carregar nosso filho. Seus olhos castanhos, que antes brilhavam com a doçura da juventude, agora faiscavam com um fogo indomável. Este filho é meu, e é de João, e eu o criarei, aqui ou em qualquer outro lugar. O barão a observou, chocado com a ousadia. Desafia a mim? A sua família? As leis de Deus e dos homens? Eu desafio a sua crueldade, papai, e a hipocrisia de um mundo que condena o amor, mas se sustenta na escravidão. Isabel se levantou, a barriga levemente saliente visível sob o vestido simples. Se me obrigar a ir, se me separar de João e de meu filho, eu renunciarei a tudo, à sua herança, ao nome Moreira, a cada gota de privilégio que carrego. Serei Isabel, e serei livre, mesmo que seja na miséria.
As palavras de Isabel atingiram o barão como um golpe. A renúncia à herança era um ataque direto ao seu legado, ao seu nome. A vergonha seria ainda maior se a filha de um barão do café vivesse na pobreza por amor a um escravo. O plano do convento, antes tão simples, agora parecia frágil. Enquanto Isabel se mantinha firme em seu cárcere, o barão partiu para a segunda parte de seu plano, a negociação com João. Escravo, ainda acorrentado na senzala, foi levado até a biblioteca, o mesmo lugar onde o amor proibido havia nascido. O barão Joaquim, sentindo-se em terreno seguro, fez uma proposta que, em sua mente, era irrecusável. João Benedito, disse o barão, a voz fria e cortante, sei que és um homem inteligente, e por isso te ofereço uma chance. Ele colocou um pequeno saco de couro sobre a mesa, que tilintava com o som de moedas de ouro. Eu te alforriarei, comprarás sua liberdade. Te darei mais este dinheiro para que recomece sua vida. Longe, bem longe daqui, no norte, em outro país, onde quiser. João olhou para o saco de ouro, para o documento de alforria que o barão lhe estendia. A liberdade, o sonho mais antigo de um escravo, oferecido em uma bandeja. Seus olhos verdes, contudo, não brilhavam com ganância, mas com uma serena altivez. E Isabel, barão? Ele perguntou, a voz grave e calma, mesmo sob as correntes. O barão franziu a testa. Não é problema seu. Ela seguirá seu caminho, longe de você. O filho será criado em segredo, como se nunca tivesse existido. João respirou fundo. A tentação da liberdade era grande, mas o preço era a renúncia ao seu amor, ao seu filho, à sua dignidade. Ele ergueu a cabeça, seus olhos fixos nos do barão, um brilho de coragem inabalável neles. Não, barão, eu não aceito. O barão riu, um riso curto e seco. É louco? Prefere a chibata e as correntes à liberdade e ao ouro? Prefiro a minha dignidade, barão. João respondeu, a voz carregada de uma força que surpreendeu o próprio barão. E a responsabilidade que tenho por Isabel e por nosso filho. A liberdade que me oferece não é verdadeira, se for construída sobre a vergonha e a covardia. Eu não desaparecerei. Eu sou o pai do filho de Isabel, e não fugirei. A recusa de João foi um choque ainda maior para o barão do que a revolta de Isabel. Aquele escravo, a quem ele considerava sua propriedade, ousava desafiar sua autoridade, sua generosidade distorcida, sua visão de mundo. Não havia mais espaço para negociação. A tensão familiar atingiu seu ápice. O barão Joaquim estava entre a cruz e a espada. De um lado, a teimosia inabalável da filha e a dignidade desafiadora do escravo. Do outro, a iminente ruína de sua reputação e de seu império. O ultimato estava dado. Isabel não se curvaria. E João não fugiria. Batalha por esse amor e por essa nova vida estava apenas começando. E o barão, em sua arrogância, estava perdendo o controle de seu próprio tabuleiro. A recusa inabalável de Isabel e a dignidade firme de João foram um golpe direto na autoridade do barão Joaquim Moreira da Silva. Para um homem acostumado a comandar e ser obedecido, o desafio de sua filha e de seu escravo era uma afronta insuportável. A ira do barão, antes contida, transformou-se em uma frieza calculista e impiedosa. Haveria mais negociações, apenas ações. Em uma madrugada escura de final de janeiro de 1869, enquanto a neblina ainda cobria os cafezais e a maioria da fazenda dormia, o plano do barão foi executado. João Benedito, ainda acorrentado na senzala, foi acordado bruscamente. Sem explicações, sem despedidas, foi arrastado para fora. Não para o tronco, mas para uma carroça coberta, sob a vigilância de 2 capatazes brutais. Olhos verdes, cheios de uma tristeza profunda, buscaram o céu antes que fosse jogado no interior escuro do veículo. O destino, uma usina de açúcar distante, em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. Ali, sob o sol implacável dos canaviais, sua inteligência e sua humanidade
seriam esmagadas pelo trabalho exaustivo, e ele seria apenas mais um corpo a ser explorado, longe para sempre daquela que amava. Venda foi feita secretamente, sem registro nos livros da fazenda. Uma transação desonrosa que o barão esperava que desaparecesse nas brumas do tempo. Na casa grande, Isabel, ainda confinada, sentiu um pressentimento gélido ao amanhecer. O silêncio da senzala, que ela conseguia sentir mesmo de longe, era diferente. Era um silêncio de ausência, um vazio que apertava seu peito. Ao questionar as criadas, elas se esquivavam, os olhos baixos, o medo palpável em seus gestos. Confrontou o pai. Ele a olhou com frieza calculista. O problema foi resolvido, Isabel. O escravo foi vendido para um lugar distante. Você nunca mais o verá. As palavras do barão caíram sobre Isabel como pedras. João vendido, separado dela, de seu filho. O desespero a invadiu, mas não a quebrou. A dor, agora, se misturava a uma raiva ardente, uma determinação que a transformava. Ela não permitiria, não aceitaria essa crueldade. Única aliada era Benedita, a mãe de João, uma mulher de força silenciosa e sabedoria ancestral. Benedita, que trabalhava na cozinha da casa grande, havia sentido a ausência do filho antes mesmo que a notícia da venda chegasse aos escravos. Ela havia escutado conversas fragmentadas, visto o movimento incomum de homens armados na madrugada. Com a sagacidade de quem viveu sob o jugo da opressão, conseguiu desvendar o paradeiro de João através de uma rede invisível de informações que circulava entre os escravos e os pequenos comerciantes da região. Um dos carreiros, que levara mantimentos para a usina de Campos, havia visto João lá. Com o coração apertado, Benedita buscou Isabel. O encontro foi secreto, sob a fraca luz de uma lamparina no quartinho da costura, onde Isabel se esgueirava à noite, fingindo costurar. Sinhá! Benedita sussurrou, a voz embargada. Seu João está em Campos, na usina São Bento. Fui informada por um parente que lá trabalha. Isabel agarrou as mãos calejadas de Benedita, seus olhos marejados de gratidão e esperança. Precisamos tirá-lo de lá, Benedita. Eu preciso ir buscá-lo. E assim começou a conspiração dentro da casa do barão. Benedita, com sua discrição e coragem, tornou-se o cérebro da fuga. Ela conhecia cada canto da fazenda, cada rotina, cada ponto cego. A preparar uma pequena trouxa com roupas simples para Isabel, algumas provisões e as joias que Isabel havia guardado, os poucos elos com seu passado de riqueza, que agora seriam a moeda de sua liberdade. A tensão era palpável nas semanas que se seguiram. Cada dia era uma batalha contra o tempo. Isabel, em seu quarto, fingia estar doente, para evitar visitas e levantar suspeitas. Em segredo, ela treinava pequenas fugas, observava os guardas, mentalizava a rota de escape que Benedita lhe detalhava em sussurros. A cada noite, a pequena trouxa de viagem era inspecionada, as joias contadas, a coragem reforçada. Havia o medo constante de uma traição, de um olhar desconfiado, de uma palavra dita no momento errado. Os feitores, com sua brutalidade usual, estavam mais vigilantes, a mando do barão. A convicção de Isabel, alimentada pela imagem de João acorrentado e pelo filho que carregava, era mais forte do que qualquer temor. Finalmente, a noite foi escolhida. Uma noite de forte tempestade, ideal para esconder os passos e abafar os sons. A data da partida de Isabel coincidiria com a chegada de uma nova remessa de escravos na usina de Campos, o que Benedita descobriu, o que daria a Isabel uma janela de oportunidade para se misturar. Fazenda Santa Isabel, impávida em sua grandiosidade, não imaginava que, sob seu teto opulento, um plano de fuga estava sendo cuidadosamente traçado. Um plano de amor, de resistência e de esperança. Isabel, com o ventre protuberante e o coração em chamas, estava prestes a abandonar tudo o que conhecia para reencontrar o homem que amava e construir um futuro que a sociedade lhes negava. A porta da prisão dourada estava prestes a se abrir. Fuga de Isabel era um segredo conhecido apenas por Benedita e por ela mesma.
Mas a ausência de João e o confinamento da Sinhá não podiam ser mantidos em sigilo por muito tempo na fazenda Santa Isabel. A fofoca, a arma mais afiada da elite, começou a circular como fogo em capim seco pelo Vale do Paraíba. Primeiro, foram os cochichos entre os criados da Casa Grande. As conversas abafadas nas senzalas, que Benedita inteligentemente direcionava para criar uma versão favorável à coragem de Isabel e de seu filho. Logo, a história, distorcida e embelezada pelos contadores, saltou os muros da fazenda. Chegou aos ouvidos das fazendas vizinhas, nos almoços de domingo e nas visitas de carruagem. As sinhás, com seus leques a abanar um calor inexistente, trocavam olhares de espanto e condenação. Escândalo! A filha do barão, com um negro? Murmurava Dona Esperança Vilela, esposa de um fazendeiro de café rival, com uma mistura de horror e satisfação mal disfarçada. Onde vamos parar? O padre Miguel Santos, que havia participado do conselho do barão, sentia-se pessoalmente ultrajado. Em seus sermões dominicais, embora sem citar nomes, ele bradava contra a depravação moral, contra os desvios do caminho divino, que manchavam a pureza das famílias cristãs. Mensagem era clara, e todos os presentes sabiam a quem ele se referia. A Igreja, pilar da moral da época, lançava seu anátema sobre o amor proibido, mas o golpe mais duro veio com o Correio Paulistano, um dos mais importantes jornais da província. Em uma edição de janeiro de 1869, uma nota na coluna de Sociedade e Boatos, escrita com eufemismos cuidadosamente velados, revelava o caso. O texto falava de uma dama de alta estirpe do Vale do Paraíba, herdeira de vastas terras cafeeiras, que teria se envolvido em uma relação imprópria com um de seus cativos, resultando em uma prole indesejada. Embora nenhum nome fosse mencionado, as descrições eram tão específicas que todos os leitores do círculo social do barão reconheceram imediatamente a família Moreira. O jornal foi lido nos salões opulentos, nas casas de comércio, nos gabinetes de advogados e políticos. Indignação era geral, a hipocrisia flagrante. Aquela sociedade que sustentava sua riqueza no trabalho escravo e que frequentemente violava as mulheres negras de suas propriedades, agora se escandalizava com um amor que ousava desafiar as barreiras da raça e da classe. Para o barão Joaquim, foi um inferno em vida. Recebia cartas anônimas, olhares de desprezo em público. Seus negócios começaram a sentir o impacto. Hesitavam. Parceiros de longa data se afastavam, temendo que a mancha dos Moreira respingasse em suas próprias reputações. O império que ele construíra com tanto esforço parecia desmoronar sob o peso do escândalo. A notícia não demorou a chegar à corte, no Rio de Janeiro. Nos palacetes imperiais, nas reuniões do Conselho de Estado, o caso Moreira era comentado em voz baixa. Pedro II, conhecido por sua aversão à instabilidade social e pela preocupação com a imagem do império, ouvia os relatos com desaprovação. Um escândalo desse porte, envolvendo uma das famílias mais ricas do país e uma transgressão racial tão explícita, era um perigoso precedente. Sinalizava uma fragilidade na ordem social, justamente em um período de efervescência abolicionista. A pressão sobre o barão crescia a cada dia. Fazendeiro respeitado e influente, ele se via transformado em objeto de escárnio e condenação. Sua família, antes intocável, estava exposta ao tribunal da opinião pública, condenada por um crime que, para aquela sociedade, era imperdoável: o amor de uma sinhá por um escravo. O destino de Isabel e João havia deixado de ser um problema particular para se tornar um símbolo, um catalisador de debates e tensões que agitavam o Brasil imperial à beira de grandes transformações. Madrugada de fevereiro de 1869, desabou sobre o Vale do Paraíba, com a força de uma fúria divina. Trovoava sem cessar. Relâmpagos rasgavam o céu escuro, e uma chuva torrencial castigava a terra. Era a noite perfeita. Perfeita para uma fuga. Perfeita para reescrever um destino. Isabel, vestida com as roupas simples que Benedita havia preparado, uma saia de algodão escuro, uma blusa de linho e um lenço velho na cabeça que mal escondia a beleza de seus cabelos,
moveu-se com a leveza de uma sombra. Seu ventre, agora mais proeminente, era o mapa de sua determinação. Em uma das mãos, apertava a trouxa com seus poucos pertences, e as joias que um dia representaram seu mundo, agora seriam sua salvação. Na outra, um pequeno mapa rudimentar, rabiscado por Benedita, indicando o caminho para Campos. Benedita estava à espera, seus olhos vigilantes na escuridão, a face marcada pela preocupação, mas também pela esperança. O adeus foi rápido, um abraço apertado, carregado de promessas não ditas. Com Deus, minha sinhá. Seu João a espera, e seu filho precisa de vocês. Isabel deslizou para fora da casa grande. Cada passo, um desafio à gravidade, à escuridão e ao medo que tentava se instalar em seu coração. A chuva lavava o chão, abafava os sons, transformando o mundo em um borrão cinzento e molhado. Ela correu, não como uma dama, mas como uma fugitiva, seus pés descalços, sentindo a lama fria da estrada. Vida de luxo havia se desfeito, e agora ela era apenas uma mulher em busca de seu amor. A jornada foi uma odisseia de dor e resiliência. As carruagens e o conforto haviam sido substituídos por carroças precárias, apertadas, que sacudiam seu corpo grávido em estradas de terra esburacadas. Noites passadas em pousadas sujas, em meio a viajantes anônimos, onde o medo de ser reconhecida era uma sombra constante. Fome e o cansaço eram seus companheiros, mas a imagem de João, de seu sorriso, da promessa de um futuro juntos, era seu motor. A aristocrata havia morrido. Em seu lugar, nasceu uma mulher de fibra, com as mãos marcadas pelo esforço de lavar a própria roupa, de carregar sua própria trouxa, de negociar seu próprio caminho. Cada quilômetro percorrido era uma libertação de seu passado, um passo em direção à sua verdadeira identidade. Paisagem do Vale do Paraíba, antes palco de sua vida protegida, agora se desdobrava como um desafio, mostrando-lhe a vastidão e a dureza do mundo real. Finalmente, após dias que pareceram semanas, Isabel chegou a Campos dos Goitacazes. A cidade era um burburinho de vida, com um cheiro doce de cana-de-açúcar pairando no ar. A usina São Bento se erguia imponente, suas chaminés cuspindo fumaça contra o céu azul. Visão dos canaviais, intermináveis e verdes, era ao mesmo tempo desoladora e cheia de esperança. Com as últimas forças, Isabel, com a roupa enlameada e o corpo exausto, perguntou pelo setor dos cativos recém-chegados. Um capataz, com um olhar de desconfiança, indicou o caminho. Ela caminhou por entre os casebres rústicos, seus olhos procurando um rosto familiar entre as dezenas de homens suados e fatigados que trabalhavam sob o sol forte. O coração batia descompassado. Se ele não estivesse ali? E se tudo tivesse sido em vão? Então, ela o viu. João, no meio dos canaviais, com a enxada nas mãos, suor escorrendo por seu rosto. Seus músculos, antes esguios, agora estavam mais definidos pelo trabalho árduo. Seus olhos, contudo, ainda mantinham o brilho de sua inteligência, mesmo sob o peso da exaustão. Ele estava diferente, mais forte, mas era ele, o homem que amava. Isabel respirou fundo, chamando seu nome. Ele ergueu a cabeça, atordoado pelo som daquela voz, tão familiar e tão impossível de ser ali. Virou-se lentamente e seus olhos verdes se arregalaram. Viu Isabel. Não a sinhá, mas a mulher que ele amava, parada à beira do canavial, grávida, mas radiante, um farol de esperança em meio à desolação. Ele largou a enxada. Os outros escravos pararam o trabalho, observando a cena em silêncio. João correu em sua direção, os braços abertos, o cansaço esquecido. Correu para ele, cada passo uma libertação, um grito de vitória silencioso. O abraço foi forte, um reencontro que parecia desafiar a lógica, as leis, a própria realidade daquele Brasil escravocrata. As lágrimas se misturavam à poeira e ao suor. Isabel, com a voz embargada pela emoção e pela fadiga, sussurrou em seu ouvido: "Vim buscar você, meu amor. Vamos criar nosso filho, juntos." Ali,
sob o sol de Campos, em meio ao cheiro doce da cana e à presença silenciosa dos outros escravos, o amor proibido de Isabel e João encontrava seu clímax. Era o triunfo da coragem sobre a opressão, da dignidade sobre a tirania. A jornada de Isabel havia chegado ao fim, mas a saga de sua nova vida, de sua união livre e de seu amor inabalável estava apenas começando. O reencontro no canavial de Campos foi o sopro de vida que Isabel e João tanto precisavam. A liberdade de João ainda era uma miragem. Ele era propriedade. Era preciso um novo e audacioso passo para que o amor pudesse, enfim, respirar. Isabel, com as joias que Benedita lhe entregara, um colar de pérolas que fora de sua mãe, um par de brincos de esmeraldas de sua avó, anéis de ouro que marcaram sua infância de luxo, enfrentou o proprietário da usina São Bento, um homem corpulento, de olhos astutos, que via em João apenas um investimento, um corpo forte para o trabalho. A sinhá de ventre inchado e roupas humildes não era a mesma dama que ele esperava ver. Desejo comprar a alforria de João Benedito, Isabel declarou, a voz firme, sem vacilar, enquanto despejava as joias sobre a mesa de madeira rústica do escritório do fazendeiro. O brilho das pedras preciosas, contrastando com a aspereza do ambiente, era um símbolo gritante de seu passado sacrificado e de seu futuro incerto. O proprietário da usina pesou as joias nas mãos, avaliando seu valor. Se importava com a história por trás daquele pedido, apenas com o lucro. Afinal, um escravo alfabetizado era um luxo, mas um escravo livre era um prejuízo que podia ser compensado. É um preço alto, sinhá, ele disse, os olhos fixos nas esmeraldas. Mas aceito, que seja. A caneta rabiscou o documento, a palavra alforria. Antes um sussurro proibido, agora se materializava em um papel. As joias do passado de Isabel se transformaram na chave da liberdade de João. Naquele escritório empoeirado, a dignidade humana era comprada e vendida, mas o amor era inegociável. João estava livre, livre das correntes, dos chicotes, do medo constante da venda, da ameaça de ser apenas uma propriedade. Mas a liberdade plena, para eles, ainda era um desafio. Um casamento religioso, com as bênçãos da igreja e o reconhecimento da sociedade, era impossível. Um escravo e uma sinhá não poderiam se unir perante Deus e os homens. Eles não precisavam da bênção de ninguém, além da deles próprios. Naquele mesmo dia, sob a luz dourada do fim de tarde, em uma pequena clareira nos arredores de Campos, testemunhados apenas pelos canaviais que se estendiam à sua volta e pelo silêncio cúmplice da natureza, Isabel e João se uniram. Não houve padre, não houve anéis de ouro, não houve convidados. Houve promessas sussurradas, olhares que falavam mais alto que 1000 sermões, a certeza de um amor que havia vencido o inferno. Se consideraram casados e, como um ato de afirmação, de renúncia ao seu passado aristocrático e de abraço pleno ao seu novo destino, Isabel Moreira da Silva deixou de existir. A partir daquele dia, ela seria Isabel Benedito. Um novo nome, um novo sobrenome, uma nova identidade, forjada na coragem e no amor. A união deles não era reconhecida pela lei ou pela moral da época, mas era legítima em seus corações. Haviam se escolhido, desafiado um sistema cruel, renunciado a tudo por um futuro que construiriam com as próprias mãos. A alforria de João e o novo sobrenome de Isabel não eram apenas papéis e palavras. Eram símbolos de uma liberdade conquistada a duras penas. O início de um novo e audacioso capítulo. Um recomeço que a história oficial tentaria, em vão, apagar. Mês de março de 1869, chegou em Campos dos Goitacazes, trazendo consigo não só o calor úmido do verão fluminense, mas também um novo sopro de vida para Isabel e João. Longe dos salões suntuosos e dos olhares inquisidores da elite cafeeira, em um pequeno e modesto casebre que haviam alugado com o que restou das joias e das economias de João, a vida florescia. Assim há de berço de ouro, que um dia teve parteiras e amas de leite à sua disposição,
Agora enfrentava o parto com a força e a coragem de uma mulher do povo. João, ao seu lado, segurava sua mão, seus olhos verdes fixos na esposa, a alma transbordando de uma mistura de medo, amor e esperança. A simplicidade do local era a antítese do luxo que ela havia abandonado, mas a riqueza daquele momento, a união de duas almas que haviam desafiado o mundo, era incomparável. Horas de agonia e luta, um choro forte preencheu o pequeno cômodo. Nasceu um menino, forte, saudável, com a pele morena e os cabelos encaracolados de João, mas com os olhos vivos e curiosos que lembravam os de Isabel. Era a prova viva do amor que a sociedade havia tentado destruir, a materialização de um afeto proibido, a resposta mais pura e poderosa à crueldade de um sistema. Isabel, exausta, mas com um sorriso radiante, pegou o filho nos braços, se inclinou, beijando a testa da esposa e depois a cabecinha macia do bebê. A escolha do nome não foi ao acaso. Em um ato de delicada, mas firme, rebeldia, eles o chamaram de Joaquim, Joaquim Benedito, um nome que carregava o peso da herança do avô barão, mas que agora ostentava o sobrenome da liberdade, da dignidade, do amor que havia derrubado muralhas. Um lembrete sutil, mas poderoso, de que o sangue dos Moreira, tão nobre, agora se misturava ao sangue dos Benedito, um sangue de resistência e força. A notícia do nascimento do bastardo e do casamento interracial de Isabel e João não demorou a se espalhar por campos. Em um Brasil ainda escravocrata, onde a mistura de raças era vista com desdém pela elite e onde o amor entre uma branca e um negro era um tabu inquebrável, a história deles continuava a chocar e a provocar. Jornais locais, com seus discursos velados e moralistas, noticiaram o evento, pintando Isabel como uma mulher caída, degenerada, que havia abandonado sua classe e sua moralidade por uma paixão indigna. Mas Isabel e João não se importavam mais com o tribunal da opinião pública. Suas vidas, antes ditadas pelas convenções e pelo medo, agora eram guiadas por seus próprios valores: o amor, a família, a liberdade. Eles construíram uma vida simples e feliz em Campos. Com sua inteligência e sua habilidade com as letras, encontrou trabalho como escriturário em um pequeno comércio da cidade. Isabel, com sua educação e sua capacidade de organização, começou a dar aulas particulares para crianças da vizinhança, ensinando a ler e a escrever, transformando o privilégio que um dia recebera em um instrumento de emancipação para outros. O casebre se encheu de risos, de livros e de afeto. Crescia forte, inteligente, com a liberdade que seus pais haviam conquistado para ele. E, com o tempo, a família cresceu ainda mais. Isabel e João tiveram mais 2 filhos, uma menina e outro menino, cada um deles uma nova vitória, um novo testemunho de que o amor verdadeiro não reconhece barreiras de cor ou de classe. A vida deles era um contraste gritante com o mundo que haviam deixado para trás. Não havia bailes suntuosos, nem banquetes grandiosos, nem a ostentação de riqueza. Sim, a riqueza da cumplicidade, da partilha, da construção diária de um lar baseado no respeito e no amor. Havia a paz de viverem de acordo com seus próprios princípios, longe da hipocrisia e da crueldade que marcavam a sociedade da época. A história de Isabel e João, contada de boca em boca e pelos jornais que, mesmo condenando, a perpetuavam, tornou-se uma lenda de coragem, de desafio e de um amor que ousou ser livre em um tempo de correntes. Pequeno Joaquim, com seu nome que ironicamente ecoava o do avô barão, era o símbolo de um novo futuro, de uma esperança de que, um dia, o Brasil seria um lugar onde o amor e a dignidade prevaleceriam sobre o preconceito e a opressão. Enquanto Isabel e João construíam sua nova vida em Campos, a opulenta fazenda Santa Isabel, no Vale do Paraíba, definhava. Escândalo amoroso que a sinhá havia protagonizado com o escravo foi um golpe fatal para a família Moreira, mais devastador do que qualquer crise econômica. A reputação, para aquela elite,
valia mais que o próprio café. O barão Joaquim Moreira da Silva, antes um magnata respeitado e temido, viu seu império desmoronar. A vergonha pública, o afastamento dos pares, o silêncio constrangedor nos salões da corte, tudo isso o consumiu. Fúria inicial transformou-se em uma amargura profunda que o corroeu por dentro. Ele morreu alguns anos depois. Um homem quebrado, cujo nome, antes sinônimo de poder, agora evocava apenas o escândalo da filha. Sua lápide, tão grandiosa, parecia fria e vazia. A derrota era mais do que financeira. Era moral. Era existencial. A baronesa Francisca, por sua vez, nunca se recuperou. A doença que a fragilizava tornou-se crônica. Mas a verdadeira enfermidade era a saudade da filha. Passou o resto de seus dias na casa grande, os olhos fixos na estrada, esperando por um retorno que jamais aconteceria. Sua mente, antes ativa e preocupada com os dotes e os casamentos, agora se perdia em lembranças de Isabel menina, antes do amor que a levou embora. Ela morreu anos depois. Seu último suspiro, um chamado silencioso pela filha perdida. Benedita, a mãe de João e a cúmplice silenciosa do amor proibido, foi a única a encontrar uma espécie de justiça. A morte do barão e a decadência da família, a baronesa, em um momento de clareza e talvez de remorso, concedeu-lhe a alforria. Benedita, então, deixou a fazenda. Não se sabe seu destino exato, mas a lenda sussurra que ela viveu livre, talvez em algum quilombo ou em uma pequena comunidade, levando consigo a memória da coragem de seu filho e de Isabel. Longe da hipocrisia e das amarguras do passado, Isabel e João viveram longas vidas em campos. Testemunharam a abolição da escravidão em 1888, um dia que, para eles, era mais do que uma lei. Era a validação de sua própria história, a prova de que o amor e a liberdade sempre encontrariam seu caminho. Viram o século XIX virar para o XX, seus filhos crescerem e terem seus próprios filhos. Isabel, a ex-sinhazinha, e João, o ex-escravo letrado, tornaram-se pilares de sua comunidade. Suas vidas, tão diferentes do que lhes era destinado, inspiraram gerações. Contavam a seus netos a história do amor que desafiou um barão, que quebrou correntes, que ignorou o preconceito. A história de uma mulher que renunciou a tudo e de um homem que lutou por sua dignidade. O legado da família Moreira pode ter se desfeito em vergonha e amargura. Mas o legado de Isabel e João Benedito floresceu. Foi um legado de coragem, de resiliência e, acima de tudo, de um amor que ousou ser livre em um tempo de opressão. História é um lembrete poderoso de que a luta por justiça e o direito de amar são forças capazes de derrubar impérios, de reescrever a história e de inspirar o futuro. A palavra liberdade. Se a história de Isabel e João te emocionou e te fez acreditar na força do amor verdadeiro, a jornada de Isabel e João, que começou com um amor proibido nas entranhas de um Brasil escravocrata, nos mostra que a história não é apenas um emaranhado de datas e fatos, mas um tecido vivo, pulsante de emoções, de injustiças e de uma sede inabalável por liberdade. Nos provam que a resistência não está apenas nas grandes batalhas, nos quilombos em chamas ou nas leis que mudam o mundo. A resistência, muitas vezes, é um sussurro de amor na escuridão. É a coragem de uma mulher que desafia sua própria classe. É a dignidade de um homem que se recusa a ser apenas propriedade. Vimos Isabel, a sinhá de berço de ouro, que poderia ter vivido uma vida de luxo e conveniência, escolher o caminho árduo da paixão e da autonomia. Renunciou a um sobrenome poderoso, a uma herança imensa, a um status social inatingível, tudo em nome de um sentimento que a sociedade considerava uma abominação. Sua transformação, de uma jovem aristocrática a uma mulher de fibra, uma mãe protetora e uma esposa dedicada, é um testemunho da força inerente ao espírito humano, especialmente o feminino, quando impulsionado pelo amor verdadeiro. Nos ensina que o maior privilégio não é o que se herda, mas o que se conquista com o próprio coração. E João,
o escravo letrado, a raridade da senzala, que carregava o peso da opressão e a melancolia de uma vida não escolhida. Sua inteligência, sua sensibilidade, sua capacidade de amar e de sonhar foram a fagulha que acendeu a chama em Isabel. Ele não se dobrou, não aceitou a alforria em troca do abandono. Sua dignidade intacta, sua alma livre, mesmo quando seu corpo estava acorrentado. A coragem de João, sua resiliência silenciosa, é um farol para todos aqueles que se sentem invisíveis, que têm suas vozes caladas pelo sistema. Ele nos lembra que a liberdade verdadeira começa na mente, no espírito, na recusa em aceitar a injustiça. A história deles, tão escandalosa para a elite de 1868, é, na verdade, uma ode à humanidade. A prova de que o amor é a maior força subversiva, capaz de derrubar as barreiras mais intransponíveis, as da raça, da classe, da convenção social. O nascimento de Joaquim, seu filho, com o nome que ironicamente ecoava o do barão, mas que carregava o sobrenome da liberdade, não foi apenas um evento familiar. Foi um grito de vitória silencioso contra o patriarcado e a escravidão, um símbolo vivo de que a mistura, a união de diferentes mundos, pode gerar algo belo e poderoso. Escândalo amoroso de Isabel e João reverberou não só na imprensa da época, mas nas entranhas da sociedade brasileira, questionando seus valores, expondo suas hipocrisias. A família Moreira, que representava o ápice do poder e da moralidade falsa, viu seu império de reputação desmoronar. O barão, consumido pela amargura, e a baronesa, pela saudade, são a face da derrota da intolerância. Outro lado, a alforria de Benedita, a mãe-sogra, é um pequeno, mas significativo vislumbre de justiça, um reconhecimento tardio da humanidade que havia sido negada por tanto tempo. A luta por justiça, meus amigos, assume muitas formas. Às vezes, é um machado de Benedita Angola, ceifando vidas de opressores. Outras vezes, é um veneno de Clara, a envenenadora, subvertendo a ordem de dentro. E em casos como o de Isabel e João, é um amor. Amor que se recusa a ser contido, um amor que floresce onde menos se espera, um amor que insiste em existir contra todas as probabilidades, transformando a vida de dois indivíduos em uma lenda de resistência. Essas histórias, que a história oficial tentou apagar, são as que realmente nos ensinam. Elas nos mostram que a coragem não tem cor, nem gênero, nem classe. Nasce na alma daqueles que se recusam a aceitar a opressão, que ousam sonhar com um mundo mais justo, onde todos têm o direito de amar e de ser livres. Se você se sentiu tocado por essa saga de amor e resistência, se a história de Isabel e João acendeu uma chama de esperança em seu coração, eu te convido a se juntar à nossa comunidade de amantes da história e da justiça. No canal agora mesmo, ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas narrativas épicas e emocionantes. Deixe seu like neste vídeo para que mais pessoas conheçam essa e outras histórias incríveis de heróis esquecidos.